O debate é logo à noite, para já, e neste Jornal das 10 está no Jornal das 10 Carlos Carreiras, presidente do Instituto Sá Carneiro. Carlos Carreiras, quem era Sá Carneiro hoje aos 76 anos? Ou quem seria? Mas não, há muitas especulações, ninguém pode ter a certeza de nada. O que podemos ter a certeza de que era um grande patriota. Quer também Francisco Sá Carneiro, quer Adelina Mar da Costa, quer também, enfim, neste caso, as outras vítimas do acidente. 5 vítimas do atentado, porque a minha profunda convicção de que não se tratou de um atentado, não se tratou de um acidente, tratou-se de um atentado. Mas seria político, na mesma? Pois, isto, enfim, não temos nenhuma bola de cristal, nem propriamente se pode fazer aqui uma futurologia de algo que decorreram 30 anos, mas de certeza que continuava a ser, essa é a minha também convicção, continuaria a ser Francisco Sá Carneiro um grande patriota, como sempre o foi, quer na sua vida cívica, quer depois na sua vida política, iniciada em 12 de outubro de 1969, quando faz o primeiro discurso no Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, afirmando-se já aí também com uma tentativa de renovação do próprio Estado Novo, com quem viria depois a romper. E, portanto, um homem de patriota, mas de grandes convicções, de fazer acontecer, um grande operacional da política no sentido mais nobre da mesma, e por isso uma grande perda para Portugal durante estes 30 anos, porque teria certamente contribuído e muito, e certamente estaríamos melhor que se Sá Carneiro não tivesse sido assassinado do que estamos hoje. Será que estaríamos mesmo? Ou seja, por ter morrido cedo, não terá sido criada uma imagem um pouco messiânica de herói, que eventualmente o tempo depois podia demonstrar que não vinha a concretizar-se? Concordo em parte. De qualquer dos modos, a fibra de Sá Carneiro, a forma como ele se entregava por inteiro, a sua capacidade, a sua visão do mundo, aquilo em que ele de facto nos ensinou. Eu era muito novo, tinha 19 anos quando Francisco Sá Carneiro faleceu, mas tive essa oportunidade de o conhecer, não de privar intimamente, mas de conhecê-lo, de estar nos mesmos locais, em algumas reuniões, e só o seu carisma, aquilo que ele nos transmitia, em que de facto era algo enfim, que eu pelo menos não voltei a ver na política portuguesa noutra individualidade. E por isso eu acredito que fosse para melhor, porque era um grande homem, com essa grande fibra, com essa grande capacidade de entrega, de coragem de assumir posições, nunca prometeu caminhos fáceis, nunca prometeu a felicidade ao virar da esquina. Ele próprio não teve um caminho fácil. Nada fácil. E, portanto, e lutou contra quase tudo e quase contra todos, e ainda assim foi capaz de vencer as eleições, de voltar a confirmar essa vitória, e de facto foi esta vida cortada de forma brutal com o atentado e com o assassinato faz hoje 30 anos. E o partido? Como é que seria o PST se Sá Carneiro ainda fosse vivo? Era difícil também hoje estarmos a fazer essa história. Agora acredito... Eu pergunto isso porque, por exemplo, ainda esta semana, e muito se falou de Sá Carneiro, ouvi dizer que eventualmente Cavaco Silva não seria a figura que é hoje. E é interessante pensar um pouco nesse aspecto. Fazer, digamos assim, a própria cronologia levaria a que o próprio Francisco Sá Carneiro teria tido uma participação mais ativa na vida política, porventura teria sido ele, inclusivamente, que concorreria às eleições, tal como teve em cima da mesa ser ele ou ser o general Soares Carneiro a concorrer, e depois acabou por ser o general Soares Carneiro. Portanto, é óbvio que todo um conjunto de atores políticos, de agentes políticos posteriores a Sá Carneiro, teriam tido uma evolução completamente diferente. Talvez naquele congresso da Figueira da Foz, Cavaco Silva não tivesse vencido as eleições internas. Não sei se colocaria ou não, porque podia Francisco Sá Carneiro estar perfeitamente ativo, e estaria certamente. Portanto, foi mesmo assim, em termos do tempo universal, poucos anos depois do assassinato de Francisco Sá Carneiro, e portanto ainda estaria de uma forma muito presente. E de facto Sá Carneiro, e outra coisa curiosa é que Sá Carneiro conseguia ter uma relação com o país real. Ou seja, não muitas das vezes, quer dizer, quando se fala dos barões e de pessoas que tenham um outro tipo de influência, não, Sá Carneiro falava com o povo, tendo o respeito também por toda a parte intelectual, que o atacava muito, e que até vilipendiava, em alguns casos, os seus opositores políticos, mas de facto Sá Carneiro tinha essa ligação direta com o povo. Crente que está de que foi atentado e não acidente, também é um defensor da reabertura do inquérito?
Repare, o inquérito, eu penso que tem que ser a nível judicial, porque em termos de comissões parlamentares foram 8 comissões. A partir da 5ª comissão já houve um consenso muito generalizado de que de facto tinha sido um atentado, não é? E ainda assim, com 8 comissões, enfim, a consequência foi nenhuma. O que me parece é que Portugal precisa de repor a verdade histórica, precisa de pôr, digamos, a verdade moral. Tratava-se de um Primeiro-Ministro e de um Ministro da Defesa que foram assassinados, ou para quem não acredita, que morreram. Não se pode viver 3 décadas nesta incerteza, não é? Hoje comemora-se também a Carta dos Direitos Humanos, ou seja, e de facto um dos... é de 1955, Portugal só veio a aderir depois de 74. Mas, quer dizer, mas um direito humano é de facto ter-se a verdade do que aconteceu também com a nossa morte, quer dizer, de um caso em que foi uma morte brutal. E por isso estou convicto de que, não, enfim, em termos de comissões parlamentares de inquérito, mas de facto o Poder Judicial tem que resolver este caso. Carlos Carreiras, muito obrigada por ter vindo até ao TV24. Recorda-se então hoje 30 anos da morte de Francisco Sá Carneiro.